Olá turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar agora sobre comportamento dos gases. Perfeito? Desde o volume 13 a gente começou a falar sobre gases e agora a gente encerra esse assunto conversando sobre o comportamento e principalmente a equação dos estados dos gases perfeitos. Essa aula então vai ser dividida nesses dois tópicos, uma breve introdução para nós resgatarmos esses conceitos do que é um gás e as propriedades que compõem esse gás. E, no segundo momento, a equação de estado dos gases perfeitos. Turma, muito importante lembrar, o comportamento de um gás ele é de ordem quantitativa e não qualitativa. Quando vai conversar de gás, a gente tem que sempre lembrar das características do estado gasoso. Quando você vai comparar um estado gasoso com um estado líquido e sólido, logo no primeiro momento que você vai perceber, gases, eles tendem a ter um alto grau de liberdade, um alto grau de agitação das moléculas, uma baixa interação entre as suas moléculas. Muito importante lembrar que esse grau de agitação, esse estado de agitação das moléculas de um estado gasoso são altamente dependentes da temperatura que compõe aquele sistema, certo? Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação. Consequentemente, a gente também pode lembrar que uma maior temperatura, maior grau de agitação, a tendência do gás é de se dilatar, ocupar mais espaço, de se dilatar, maior volume. Além disso, dentre as propriedades dos gases, a gente viu que eles possuem uma baixa densidade, baixa interação entre essas partículas, uma alta capacidade de expansão à temperatura, compressibilidade também e, além disso, ele tem uma enorme facilidade de se misturar. Gases por si só, eles formam soluções homogêneas, sistemas homogêneos, ou seja, que você só vê uma única fase. Vale ressaltar também que todo gás ele ocupa todo o espaço na qual ele está confinado. Você faz uma reação química onde tem trabalhando com gás, libera lá, vamos supor, dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele não vai estar acomodado não vai ter mais dióxido de carbono num canto do frasco do que em outro. O gás ele ocupa todo o volume na qual ele está confinado, todo o volume, certo? É uma característica e, além disso, as partículas se chocam umas com as outras e contra as paredes desse recipiente. De tal maneira também que a única interação que as partículas têm umas com as outras é nesse momento desse choque entre as partículas. Vale ressaltar aqui a direção, o sentido que essas moléculas estão percorrendo é de forma desordenada e também quando esse movimento desordenado ocorre sem perda de energia ou quantidade do gás. Perfeito? Se mantém constante. Então aqui nós temos até um exemplo desse gás confinado em um determinado recipiente, que ele vai estar a todo momento se chocando contra as paredes, se chocando contra as próprias partículas. É essa propriedade dos gases que justifica o fato de você encher o pneu do seu carro, encher o pneu da sua bicicleta e que mantém o pneu cheio. Por quê? A alta pressão, dada a quantidade de partículas que você coloca ali dentro, que ocupam aquele espaço, faz com que o volume seja preenchido de tal maneira então que o pneu se mantenha cheio. Além disso, vale ressaltar que quando as moléculas colidem, exercem entre si uma força com movimento retilíneo uniforme e desprezando as forças intermoleculares e forças gravitacionais. De tal maneira, então, turma, que o gás, ele não vai, conforme ele se choca, ele não vai ficar retido ali com a outra partícula. Ou a gravidade não vai exercer uma ação nesse gás confinado nesse determinado recipiente, seja num pneu, seja num recipiente fechado. Perfeito? Então, lembrando esses conceitos que corroboram as ideias dos gases, vamos discutir sobre a equação dos estados dos gases perfeitos. A equação de estado dos gases perfeitos, também conhecida como equação de Clapeyron, pessoal. Basicamente, PV é igual a nRT. PV é igual a nRT. Pressão vezes volume é igual a quantidade de matéria vezes a constante R vezes a temperatura em Kelvin. A unidade de pressão pode ser atm, milímetros por mercúrio, varia. Volume, normalmente, litros. Quantidade de matéria, N, mols. R vai variar de acordo com a unidade de medida que você está trabalhando, principalmente ali na questão de pressão, certo? Então a constante pode variar. E temperatura, sempre em Kelvin. Viu graus Celsius no exercício? É necessária a conversão. Perfeito? Então, para ver se
aplicação direta da fórmula, ver como que ele trabalha em cima dessa fórmula, tem aqui um pequeno exemplo. Vamos considerar um balão de gás hélio HE utilizado em parques de diversão, sabendo que no balão há 44 gramas de hélio gasoso, que no dia a temperatura é 28 graus Celsius e a pressão interior do balão é de 2,5 elevado vezes 10 à segunda quilopascal. Calcule o volume do balão. Ele te dá a constante R ali, ó, quilopascal, litro, mol, Kelvin, e te dá a massa molar do hélio. Turma, então vamos lá. Primeira coisa, então, fórmula PV igual a nRT. Pressão ele te dá 2,5 vezes 10 à segunda quilopascal. 2 vezes 10 à segunda é a mesma coisa que 250 quilopascal, turma. Vezes, volume é o que você quer descobrir. N é a quantidade de matéria, certo? Então, N é a quantidade de matéria. Ele fala de quantos gramas? 44 gramas de hélio gasoso. Turma, 1 mol de hélio. Qual que é a massa molar do hélio? Quanto que 1 mol de hélio possui em massa? Aqui, ó, 4 gramas. 4 gramas por mol é a massa molar. Então, 1 mol de hélio possui, ó, 4 gramas. X mols de hélio possui 44 gramas. Você vai ver, então, que X equivale, ó, a 11 mols de hélio. Então, N, 11, vezes R, que é a constante R, como que tá aqui? Tá em 8,31. 8,31 vezes temperatura, ele falou 28 graus Celsius. Opa, 28 graus Celsius não pode. Como que a gente converte para Kelvin? Vamos lembrar lá, ó. Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Kelvin é igual a 28 graus Celsius mais 273. Kelvin é igual aqui a 27 a 300. 301. 301. Nós temos 301 Kelvin aqui. É 27 mais 273 é dar 300 mais 1, 301. Vezes, então, ó, 301 Kelvin. Tá multiplicando, passa dividindo. Volume é igual 11 vezes 8,31 vezes 301. Tudo isso aqui, ó, divididos por 250. Nós vamos verificar que o volume disso, olha lá, ó, 11 vezes 8,31 vezes 301 divididos por 250 é igual a 110, 11 vezes 8,31 aí, vezes 301, divididos por 250, aí 110 litros. Eu tinha esquecido de colocar o vírgula aí na calculadora, por isso que me assustei um pouco. É 110 litros, turma. De tal maneira que fica dessa forma o cálculo, dá 110,05764. 110 litros arredondando. Então, dessa forma, uma aplicação direta na fórmula. Muito importante, toda vez que eu fazer a equação e aplicar, o exercício está pedindo a equação do Clapeyron, você tem que ajustar os dados de acordo com as unidades de medida, principalmente as unidades de medida aqui, ó, a constante que está se determinando, certo? Além do mais, que sempre trabalhar em Kelvin, certo? Então, dessa maneira, a gente liquida esse exemplo. Uma transformação de estado, turma, em um sistema aberto. Vamos pegar aqui, ó, o conceito. Quando ocorre uma transformação em sistema de estado em recipiente aberto, a quantidade de substância dentro desse recipiente varia de acordo com a temperatura. De tal maneira, então, turma, que ó, PV é igual a nRT, PV, a pressão e o volume, é constante, porque o sistema está aberto. Logo, então, R é igual a quantidade de matéria vezes a temperatura, que também é uma constante. Logo, porque o R, ele é uma constante, tanto pressão quanto volume e o R são constantes, de tal maneira, então, que a quantidade de matéria vezes a temperatura equivale a essa constante. Então, basicamente, a quantidade de substância
de um gás dentro do recipiente aberto é inversamente proporcional à sua temperatura, certo? Se você verificar aqui, ó, fazendo matematicamente, se N vezes T é igual a constante, certo? N é igual a constante pela temperatura, inversamente proporcional. Se você aumenta a quantidade de matéria, menor a temperatura. Se você aumenta a temperatura, você diminui a quantidade de matéria. Certo? Isso em recipientes abertos. É interessante você ter isso em mente. Normalmente o que é cobrado é mais só a equação, a aplicação na equação. Certo? Mas pode ser que venham cobrar. Então, de maneira então, turma, que se você sabe que a quantidade de matéria é inversamente proporcional à temperatura, nós podemos abordar da seguinte maneira. Se você dobra a temperatura absoluta, a quantidade de substância do gás, certo? A quantidade em mols da substância do gás vai se reduzir pela metade. Da mesma maneira que se você reduzir a temperatura absoluta à metade, você vai aumentar a quantidade de substância 2 vezes. Você vai dobrar essa quantidade. Então, graficamente, à medida que essa hipérbole aqui, ó, nós temos aqui, ó, nesse gráfico, à medida que essa hipérbole se afasta da origem dela, do eixo zero, a hipérbole, conforme ela vai se afastando, você sabe que a temperatura está aumentando. De tal maneira aqui, ó, que T2 é uma temperatura maior que T1, T4 é uma maior temperatura do que T2 e que T1. Perfeito? Então, você plotando esse gráfico, essa relação do sistema aberto, você verifica essa característica de serem inversamente proporcionais, característica de uma hipérbole, e você deve lembrar que conforme você aumenta a temperatura, você diminui a quantidade de substância, e conforme essa hipérbole se afasta da origem desse gráfico, você também está aumentando a temperatura. Perfeito? Para encerrar, então, mais um exercício que demonstra uma aplicação dos conceitos que nós vimos durante a aula. Ele fala da seguinte maneira: quantas moléculas de gás carbônico há em 500 ml de gás ideal sob 1520 milímetros de mercúrio a 27 graus Celsius? Dados a constante R ali está em 0,082 atm litro mol Kelvin e a constante de Avogadro igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Perfeito? Então vamos lá. Ele te fornece pressão, temperatura, volume, certo? E R. Ele quer saber agora quantas moléculas de gás carbônico você tem. Para você saber quantas moléculas, você tem que saber quantos mols. A constante, a equação de Clapeyron, te fornece essa quantidade de mols. Então vamos descobrir. Vamos lá então, ó. Primeira coisa. Vamos fazer um pouco diferente da última ali. Vamos pegar os dados e converter antes de aplicar na fórmula. Então, primeiro momento, pressão. Pressão, ele fala 1520 milímetros de mercúrio. Porém, a constante está dando ATM. Você tem que converter isso por ATM. Turma, aqui ó, 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 ATM. Certo? 1520 milímetros de mercúrio equivale a quantos ATMs? Vocês vão verificar que isso aqui, ó, 760 para 1520 é o dobro, perfeito? Então, ó, X equivale a 2 ATMs. Então, ó, descobrimos que são 2 ATMs. Pega aqui, ó, pressão, 2 ATMs, vezes volume. O volume, ele te deu em ml. A constante está em litro. 500 ml equivalem a 0,5 litros, certo? N é o que você quer, R é o que ele vai te fornecer ali, 0,082. Temperatura ele te dá 27 graus Celsius. Tem que converter 27 graus Celsius em Kelvin. Vamos lá, ó. Kelvin é igual a 27 graus Celsius mais 273. Kelvin é igual a, ó, 300 Kelvin. 300 Kelvin, perfeito? Tá aqui, ó, 2 vezes 0,5 vai dar 1, que é igual a N vezes esse valor aqui, 0,082, ó, 0,082 vezes 300 vai dar 24,6. Tá multiplicando, passa dividindo. N é igual a
1 sobre 24,6, que é igual a 1 dividido por 24,6, 0,04 mol. 4 mols. Perfeito, turma? 0,04 mols. Beleza. Visto isso, então, ele pergunta quantas moléculas de gás carbônicos há nessa quantidade de mols? Turma, vamos lembrar lá, aqui ó, 1 mol de gás carbônico, que seja, 1 mol de qualquer gás, 1 mol de qualquer substância possui quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23. No caso aqui da conceito de Avogadro, ele só fala para utilizar 6 vezes 10 a 23 moléculas. Logo, 0,04 mol de CO2 produz, ó, Y. Y é igual a 0,04 vezes 6, que vai dar 0,24 vezes 10 a 23. Você pode ajustar isso para 2,04 vezes 10 a 22, se eu não me engano. A 22. Ou 2,4 vezes 10 elevado a 22. Também é uma alternativa. 2,04 aproximadamente vezes 10 a 22 moléculas de dióxido de carbono. Certo? Dessa maneira, então, a gente encerra essa aula por aqui. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos, onde ainda nós iremos discutir um pouco mais sobre o comportamento dos gases. Até!